Amém. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônicas 32, eu quero ler com os irmãos inicialmente o versículo 7 e o versículo 8. Está escrito assim: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra nesta noite, Pai, e pedimos que o Senhor fale conosco através desta palavra. Santo Espírito de Deus, usa a minha vida, Pai, e ministra, Senhor, aos nossos corações e sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem, Pai, para abençoar as nossas vidas, através desta palavra. E haja, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo e um trabalhar, Senhor, da Tua mão sobre as nossas vidas. E que esta palavra, Senhor, nos fortaleça, Pai. E, Senhor, nos alimente nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor me levou a esse texto, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra e meditando, e o Senhor me levou a esse texto para nos mostrar que o Senhor participa da nossa vida. Deus não está apenas assistindo e nos observando, mas Ele é aquele que entra dentro da nossa história e aquele que muda as situações a nosso favor. A palavra de Deus nos diz aqui que o rei da Síria veio e invadiu Judá e quis ali dominar Judá. Naquele tempo, o rei Ezequias estava ali reinando sobre Judá e ele era um rei temente ao Senhor. Um rei que procurou andar em obediência, em fidelidade diante de Deus. Era também os dias do profeta Isaías, servo do Senhor, e havia outros profetas em Judá. E eles, quando viram o movimento de tropas que o rei da Síria vinha, eles começaram a buscar o Senhor. E o Senhor operou de maneira poderosa. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter atitudes, precisamos tomar decisões na nossa vida. E viver de uma maneira tal que o Senhor tome a frente nas nossas batalhas. E que o Senhor venha a operar de maneira sobrenatural em nosso favor. Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. Essa é uma promessa de Deus. E nós temos que crer nisso. E nós temos que usufruir isso que Deus faz a nosso favor. E a primeira coisa aqui que o Senhor mostrou, e nós devemos ser, no versículo 1, diz: depois destas coisas e dessa fidelidade. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que ser fiéis para com Deus. Não adianta eu andar com a minha vida toda errada diante de Deus. E querer que Deus venha ali e faça algo sobrenatural na minha vida. Não é que Deus vai me recompensar pelas minhas obras, mas existe um padrão para andar com Deus. E o padrão é que eu ande em fidelidade. Que eu seja fiel para com Deus. Nós devemos ser fiéis para com Deus. Nós devemos amar ao Senhor. Nós devemos honrar ao Senhor. Isso vai provar o nosso amor para com Deus. Isso vai provar a nossa fidelidade para com Deus. Isso vai provar a nossa devoção para com Deus. Quando eu procuro andar em retidão diante de Deus.
quando eu me desvio do pecado, quando eu obedeço a palavra, quando eu consagro a minha vida, Deus está observando todas estas coisas. Deus está atento. Nós vemos na palavra de Deus exemplos de homens de fé que, pelo seu proceder, receberam o testemunho de Deus. Jó recebeu o testemunho de Deus. Deus disse: não há ninguém como Jó, fiel, temente ao Senhor. Então Deus se agradava do proceder de Jó. Nós vamos ver o rei Davi foi outro que Deus vai usar ele sempre como parâmetro para todos os reis de Judá. Se o rei era fiel, se o rei era temente ao Senhor, andou nos caminhos de Davi. Se era infiel, não andou nos caminhos de Davi. Então Davi era fiel para com Deus. Ser fiel para com Deus não significa que nós nunca vamos errar. Davi errou, pecou. Mas significa que eu não vou viver no erro. Eu não vou viver na desobediência. Que os erros podem acontecer porque eu sou humano, que eu sou falho. Mas eu não vou usar a minha humanidade como desculpa para viver uma vida de pecado e de erro. Como algumas pessoas fazem, né? A carne é fraca, a Bíblia diz que a carne é fraca. Então aí vive no pecado, aí vive no erro, aí vive na desobediência, como se a carne é fraca fosse uma desculpa. Mas no mesmo versículo que diz que a carne é fraca, diz que o Espírito é forte, está pronto. E a Bíblia diz que nós não devemos andar na carne, mas devemos andar no Espírito. Então andar no Espírito também é uma resposta de fidelidade e nós damos para com o Senhor. Tem pessoa que vive no pecado e a luta que ela está enfrentando, na verdade, é uma consequência do seu pecado. Aí como é que ela quer que Deus tome a frente? Se ela está agindo errado, ela está colhendo a consequência do seu pecado, a Deus tem que tomar a minha frente. Não, Deus não vai tomar a frente. Deus vai perdoar quando houver arrependimento, Deus pode mudar a sorte, Deus pode mudar, mas a consequência do pecado, muitas vezes, nós vamos sofrer. É o caso de Davi. Davi pecou e Deus disse para ele: olha, por causa do teu pecado, ele foi perdoado. Deus mandou o profeta lá, Natã, para repreender ele, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus perdoou, o teu pecado foi perdoado, foi traspassado. Mas por causa do teu pecado, a espada nunca mais vai sair dentro da tua casa. Consequência de pecado. Mas nós vemos aqui um rei que está andando em fidelidade. E aqui a palavra de Deus dá testemunho da fidelidade dele com Deus. Então nós temos que andar em fidelidade. Irmão, no que depender de nós, temos que andar em fidelidade. O que é fidelidade, pastor? Fidelidade é obediência. Fidelidade é eu buscar ao Senhor, não só quando eu estou precisando, não só porque tem pessoa também que é assim, só busca a Deus quando está precisando. Quando ela está precisando, quando ela está enfrentando um problema, aí ela ora, ela vai na igreja, ela não falta nos cultos, mas as coisas ficaram tranquilas, daqui a pouco a pessoa descansa também, não ora mais, não lê a Bíblia mais, não busca a Deus mais. Então nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas. A Bíblia diz: meu primeiro compromisso é com Deus, é com a sua casa, é estar na sua presença. Então seja fiel, seja leal a Deus, tem que ter lealdade, tem que ter gratidão no nosso coração para com Deus. Segunda coisa, nós temos que ser prudentes, atitudes, nós temos que viver com sabedoria. Diz aqui no versículo 2, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e com os varões, e os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração. E ele aqui é os 2 versículos que nós lemos no começo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, não vos espanteis.
Mas ele teve atitudes, nós temos que ser prudente. O que é prudência, irmão? A gente agir com sabedoria. A gente agir com entendimento. E o Senhor Jesus vai falar isso por 2 vezes nos evangelhos. Em Mateus 10, 16, em Lucas 16, Jesus vai falar para nós termos sede prudente. O crente tem que ser prudente, irmão. O que é ser prudente? Olha aqui, Ezequias ouviu que Senaqueribe vinha, e o que ele fez? Ele se preparou. Se preparou. O que é a gente se preparar? Irmão, a gente tem que viver com sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Eu vou dar exemplo aqui, por exemplo, na vida financeira. A gente tem que ter prudência, sabedoria. Como que a gente vive com prudência e sabedoria? Anda conforme as nossas pernas. Não gasta mais do que ganha, né? Vive com prudência, vive ali ó, controladinho. É fácil, irmão? Não é fácil, é difícil. Nosso país é um país que tem economia muito assim, né? A economia do Brasil é complicada, mas a gente tem que viver com sabedoria. A gente tem que aprender a viver e não ficar numa situação, irmãos, que a gente vai... mas Deus multiplicou o azeite da viúva para que seus filhos não fossem vendidos. Mas a Bíblia diz que a viúva herdou uma dívida. A dívida não era dela, era do marido. Não foi ela que foi inconsequente, foi o marido. E talvez ele nem tenha sido inconsequente, talvez ele tenha programado. Isso aqui eu vou pagar em 10 anos. Aí morreu, pronto, ficou a dívida. Então não foi uma coisa deliberada, que ela foi, vamos lá, vamos viver como se não tivesse amanhã, né? Tem gente que pensa assim, nós não podemos, irmão, a gente tem que ter prudência. E eu estou falando aqui prudência, a gente tem que ter prudência também na saúde. Temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa alimentação. Temos que ter prudência, irmão. Depois a pessoa vai estar com problema de saúde, porque muitas vezes, não estou dizendo todas as vezes, mas às vezes é porque não cuidou da saúde. Não se alimenta direito, não procura controlar a alimentação. Porque, irmãos, concorda comigo? Eu estou controlando minha alimentação agora, mas estou controlando por quê? Porque eu não vigiei. Não vigiei, aí pronto, aí deu problema, fui no médico, agora, irmão, estou na marra, mas estou fazendo. Mas não vigiei. Se eu tivesse vigiado antes, não tinha ido parar no médico. Então a gente tem que ter prudência em tudo. A Bíblia diz que o nosso corpo é quê? Templo do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer com esse templo aqui? Cuidar dele. Cuidar dele, zelar dele. Agora estou aí, ó, no estreito. Mas esse estreito está fazendo bem para mim. Então tudo nós temos que agir com sabedoria, irmão. Não espera as coisas acontecer para você correr atrás. Tenha prudência. Tenha prudência com a sua saúde, tenha prudência com as suas finanças, tenha prudência com a sua família. Esposa, tenha prudência com o marido tenha prudência com a esposa. Pais, tenham prudência com os filhos. Filhos, tenham prudência e obedeçam aos seus pais. Agradável ao Senhor, a Bíblia nos ensina. Vamos agir com prudência, para que depois as coisas não aconteçam e a gente fica desesperado. Ezequias aqui se preparou. Ele agiu com sabedoria, ele agiu com prudência. Irmãos, o que é para mim fazer, Deus não vai fazer para mim. Você entende que tem coisas que nós temos que fazer? Tem coisas atitudes que eu tenho que tomar. O Naamã foi lá querendo um milagre assim, ó, do profeta Eliseu. Ele vai sair, vai levantar a mão, faz uma oração, passa a mão assim, e eu vou embora, estou curado. Deus disse para ele, não. Usou o profeta e falou, vai lá, toma 7 banhos no Rio Jordão. Não é 1, não são 2, não é 3, não é 4, 7. Ficou bravo, ficou indignado, quase perdeu a bênção. Não quero nessa água, quero em outra água. Não, Deus mandou no Jordão, é no Jordão. Mas a água é barrenta, mas é ali que Deus mandou. Mas por que 7? Por que não 2? Por que não 1? Porque Deus falou 7. Então tem coisas, meus irmãos, que nós temos que ser prudentes e sermos obedientes. Eu quero só ler com os irmãos aqui em Lucas. Vamos lá para Lucas. Olha o que Jesus fala.
acerca da prudência. Lucas 16. Lucas 16, a partir do 8, Jesus diz assim: E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que Jesus está falando? Que muitas vezes o crente não é prudente. Muitas vezes o ímpio é mais prudente do que o crente. O mordomo aqui era o quê? Era injusto, era infiel. Não era correto, não. Mas ele agiu com prudência. E recebeu o quê? Elogio. Então nós temos que ser prudentes, irmãos. Jesus diz assim: Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo é também fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Não fica com aquele pensamento, não, quando Deus fizer isso eu vou ser fiel a Deus. Não, ser fiel agora. Ser fiel no pouco. O que Deus viu em Davi para confiar uma nação na mão de Davi? A maneira como ele amou as suas ovelhas. Era um rebanho grande, era um rebanho vistoso? Não, porque o próprio irmão dele diz para ele: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? A própria família não dava valor para as ovelhas que estavam na mão dele. Mas Davi amou aquelas ovelhas. A ponto de quando veio o leão e o urso, o que ele fez? Ele deu a vida dele por causa das ovelhas. Porque ele enfrentou tanto o leão quanto o urso. Ele arriscou a vida dele. Agora se ele falar, são só umas poucas ovelhas, tanto faz, deixa levar, não vou arriscar minha vida por causa delas. Deus tinha sido reprovado diante de Deus. Não foi fiel no pouco. Então seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que Deus te deu para fazer. Deus te deu um ministério, seja fiel no ministério que Deus te deu. Mas eu não estou vendo o resultado. Quem que mede o resultado da gente? É Deus. Deus que mede o nosso resultado, irmão. É Deus que tem que dar aprovação para nós. Deus olhou para Davi e diz: eu posso confiar o meu povo na mão dele, porque ele vai dar a vida dele pelo meu povo. Ele está dando a vida pelas ovelhas. Ele vai dar a vida pelo meu povo. Agora, se ele tratasse lá, estou nem aí, Deus vai falar: não vou dar mais para ele não, porque ele não tem cuidado. Então, a Bíblia nos ensina, Jesus diz: ser prudente. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Faça com amor, faça com dedicação para o Senhor. Qualquer coisa que Deus colocar nas tuas mãos. E lá em Mateus capítulo 10, volta um pouquinho lá, Jesus também vai falar acerca da prudência. Você vê que Jesus não vai falar assim: olha, quem quiser seja prudente. Não, ele vai dizer: sede prudentes. Então é para nós sermos prudentes. Mateus 10, 16. Ele diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Seja prudente como a serpente. O que quer dizer isso? Eu não sei. Você já teve uma experiência com alguma cobra? Eu morei em chácara, eu tive algumas experiências com cobra. Pensa num bicho astuto. E quando você viu ele, ele já te viu, há muito tempo. Você não pega a cobra despercebida. O bichinho te vê antes. Quando você olhou para ela, ela já está te enxergando, já está preparada. Normalmente ela já está atenta. É isso que Jesus está falando, para a gente ter prudência, seja prudente. Espera aí, inimigo não vai me pegar desapercebido aqui não. Porque a palavra de Deus que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz para nós fazermos o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que enxergar o inimigo para mim poder resistir a ele.
Se eu não enxerguei ele, como é que eu vou resistir? Aí eu estou desapercebido. E quando a gente está desapercebido, a gente é uma presa fácil para o inimigo. Então a gente tem que ter... Como é que a gente faz para ser prudente? Como é que a gente faz para viver em sabedoria? A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ser-lhe-á dado e Deus não vai lançar em rosto. Se você pedir sabedoria para Deus, Deus nunca vai dizer para você: ah, para que você quer sabedoria? O que você vai fazer? Não, Deus vai dar, ser-lhe-á dada. Nós temos que pedir sabedoria, irmão, em tudo. Quantas vezes no meu trabalho, se eu não fizesse uma oração e não pedisse: Senhor, me dá sabedoria para me resolver, eu não tinha resolvido. Várias vezes eu estava em aflição e eu ali: Senhor, misericórdia, me socorre aqui, Senhor, me dá sabedoria, me dá, Senhor, uma saída, me dá um escape. E Deus me deu. E Deus deu. E às vezes eu testemunhei ali para a pessoa mesmo. Quando a pessoa vinha e falava: nossa, você é inteligente. Eu falava: não, eu estou aqui orando, meu, você nem sabe a aflição aqui que eu estou aqui orando, pedindo a Deus aqui. Ah, eu estou aqui orando, pedindo a Deus aqui, dá uma saída aqui para a gente resolver esse problema aqui. Trabalhei com suporte, muitas vezes chegava lá, o cara estava com um problema, tinha que resolver o problema junto com ele. Se não é Deus, irmão, gente, quem somos nós? Então, nós temos que aprender a pedir para o Senhor. Voltando lá para a 2 Crônicas, então, nós temos que ter atitude, nós temos que ter decisões na nossa vida, escolhas que nós vamos fazer na nossa vida, e vão mostrar, meu irmão, se eu estou na dependência de Deus ou não. Nós temos que agir no natural e crer que o sobrenatural Deus vai fazer. Você vai agir no natural. Você vai fazer o que você pode fazer, mas aquilo que você não pode fazer, pode deixar nas mãos de Deus que Ele vai fazer. Versículos 7 e 8, ele vai instruir aqui: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. O que o rei está dizendo para os soldados? Olha, vocês vão olhar para o exército dele, vocês vão se apavorar, porque é tanto carro, é tanto cavalo, é tanta carruagem, é tanta armadura, é tanta espada. Não fique impressionado com isso, porque maior é aquele que está conosco. Deus é maior que o exército do rei da Síria. Verso 8, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia! Então sempre, irmãos, confie no Senhor. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não fica esperando socorro do homem. A Bíblia diz: vão é o socorro do homem. Vão é o socorro do homem. Mas o socorro de Deus, ele é certo, ele é verdadeiro. Confia no Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu estou fazendo o que eu posso, mas tem coisas que eu não posso fazer. Eu confio no Senhor. Um exemplo que eu dei da viúva aqui, ela foi, e qual foi a palavra de Deus na boca do profeta Eliseu? Vai, pede vasos emprestados para os teus vizinhos e amigos, não poucos, entra tu e teus filhos, fecha a porta da tua casa, e você vai daquela pequena vasilha que você tem, vai enchendo os vasos de azeite. Essa foi a palavra de Deus. Quantos vasos ela pediu? A Bíblia não diz. Mas ela foi uma mulher de grande fé, porque ela foi em busca de uma necessidade. Eu queria pagar a dívida, era só o que ela queria. Mas ela ajuntou tanto azeite, que quando ela volta no profeta, o que o profeta diz para ela? Vende, paga a dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Então o milagre foi tão grande que supriu não só a dívida, ainda supriu ainda para eles viverem do resto. E por que o milagre foi desse tamanho? Pela quantidade de vasos que ela foi buscar. Deus não disse, pede 10 vasos. Deus não disse, para pagar a tua dívida, busca 20. Deus não pôs limite. Onde é que estava o limite do milagre dela? Na fé dela, na atitude dela. Então é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes a situação vai mudar, mas vai mudar a partir do quê? De eu colocar a minha fé em ação.
Sou eu que tenho que tomar a decisão. O filho pródigo disse o quê? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Essa atitude dele. O pai não mandou ninguém buscar ele. Vai lá e traz meu filho carregado. Vai lá e traz meu filho na marra. Não foi isso. O filho disse, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Nós temos que tomar atitudes de fé. Nós temos que fazer como essa viúva. Olha, Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Eu vou me preparar para as coisas grandes que Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho que me preparar, irmãos, para aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Não é que Deus depende de mim, mas muitas vezes Deus vai responder à minha fé. Deus vai agir conforme a minha fé, a minha atitude para com Ele. Aleluia! Nós estamos em 2 Crônicas, volta para 2 Reis, capítulo 19. É a mesma história narrada no livro de Reis. Aqui vai dar um detalhe que ali está bem resumido, e aqui dá um detalhe maior. 2 Reis 19, a partir do 14. Porque o rei da Síria chegou, invadiu e mandou cartas para ameaçar. E aqui no versículo 14 do capítulo 19, versículo 14 do capítulo 19 de 2 Reis, diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Ele agiu com prudência, ele agiu com sabedoria, ele fez aquilo que ele podia, tapou lá as fontes das águas, fez escudo, fez espada, preparou as cidades, mas ele também não se esqueceu de orar, de buscar ao Senhor. Nós temos que fazer isso. Orar, clamar: Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu estou fazendo aquilo que eu posso, mas não vai ser suficiente. Eu estou fazendo aquilo, Senhor amado, que eu creio que eu devo fazer, mas não vai ser suficiente, Senhor. Quando o inimigo chegar aqui, eu não vou poder. Se o Senhor não entrar na peleja, se o Senhor não tomar frente, eu não posso resolver. Tem misericórdia de mim. Tem vezes que nós temos que fazer isso. Senhor, toma a frente aqui. Senhor, toma a direção. Senhor, tem misericórdia de mim. E o certo é a gente fazer todas as vezes. Que a gente tiver que passar por um problema, uma luta, que a gente tiver que tomar uma decisão, que a gente tiver que fazer uma escolha, vamos colocar o Senhor na frente de tudo. A Bíblia diz: reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se Deus estiver na frente, não vai dar errado. Se Deus estiver no controle, não vai dar errado. Mas eu tenho que entender que eu não mando em Deus, que eu tenho que me submeter à sua vontade. Não é qualquer coisa aleatória fora da vontade de Deus: ó Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Não. É aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Como é que eu sei o que está de acordo com a palavra de Deus? Tem que conhecer a palavra de Deus. Como é que eu sei se aquilo que eu quero está de acordo com a vontade de Deus? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E tem que orar. E não posso ter medo de falar: Senhor,
Se é o Senhor, abre a porta. Se não é o Senhor, fecha a porta, pai. Fecha a porta. Eu me lembrei de um testemunho de um pastor, eu não sei qual, foi um dos acidentes que aconteceu com a TAM. Eu não lembro se foi aquele que caiu logo aqui em Congonhas, eu não sei. Eu sei que ele foi embarcar no avião e uma letra do nome dele estava errado na passagem. E a mulher falou para ele, o senhor não vai embarcar. Ele falou, como não vou embarcar? Eu tenho um compromisso, eu tenho que embarcar. Não sei se ele ia para o Rio de Janeiro. Ela falou, não, o senhor não vai embarcar. E ele insistiu, até que a mulher falou assim, ó, não insista, o senhor não vai embarcar. O senhor vai embarcar em outro dia, em outro horário, mas nesse não vai e acabou. E ele ficou indignado, falou, meu Deus, por que eu não vou? Não, eu tenho compromisso, por quê? E o avião depois caiu. Aí ele falou, meu Deus, Deus me livrou. Então, às vezes, a gente não adianta querer insistir. Deus está te livrando de alguma coisa que a gente não sabe. Então, a gente tem que nos submeter à vontade de Deus. Vamos voltar para 2 Crônicas 32. Quando nós oramos e esperamos no Senhor, Deus toma a frente na guerra. Verso 21 de 2 Crônicas 32. Diz assim, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele, o mataram ali à espada. Lá em 2 Reis, eu devia ter lido antes 2 Reis, né? Vamos voltar lá rapidinho. 2 Reis 19. O rei orou, eu pulei aqui esse versículo. E a resposta veio antes que Deus agisse, através do profeta Isaías, que estava orando junto com o rei Ezequias. Versículo 32 do capítulo 19 de 2 Reis. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o rei foi buscar uma resposta de Deus. Senhor, nos livra. Nós nos preparamos, nós reparamos o muro aqui que estava fendido, nós tapamos as fontes de água que estavam fora aqui da cidade, nós, Senhor amado, construímos escudos, construímos espada, construímos lança, eu preparei o povo para a guerra, mas se o Senhor não intervir, nós não vamos conseguir resistir ao inimigo. E a resposta de Deus é, eu vou entrar na batalha. E aí, continuando no versículo 35, também vai narrar o que nós lemos lá no versículo 21 de Crônicas. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Naquela mesma noite, versículo 35, saiu o anjo do Senhor e derrotou todo o exército do rei da Síria. Deus disse, não vai disparar nenhuma flecha contra esta cidade. Não vai levantar tranqueira contra ela, não vai fazer nada. O exército veio e se acampou, e antes que aquele exército tomasse qualquer atitude de batalha, Deus entrou na guerra e acabou com aquele exército. E o rei da Síria, que estava desafiando a Deus, né? Não confie no seu Deus, qual é o Deus que pode livrar? Ele voltou envergonhado.
que não há Deus que pode livrar como nosso Deus. O rei Ezequias não foi envergonhado. Quem foi envergonhado foi o inimigo. Então, quando a gente confia no Senhor, quando a gente anda em fidelidade, quando a gente anda com prudência, com sabedoria, quando a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, quando a gente confia no Senhor e descansa nele, Deus toma a frente da batalha. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele faz aquilo que para nós é impossível. Amém? Então esse é o Deus que nós servimos. Isso Deus faz na minha vida, Ele faz na tua vida. Ele faz diante do teu problema, Ele faz diante do meu problema. Que para Deus não tem isso. Ah não, Deus só vai agir quando o problema for grande. Quando for, não, Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas Deus está agindo. Basta a gente clamar, basta a gente buscar, basta a gente orar, e Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Amém? Vamos ficar de pé.